E aí, meus queridos, no vídeo de hoje eu vou estar te passando dois filtros que a grande maioria das pessoas não te falam, não te ensinam por aí e que com certeza vão te livrar de muito loja, beleza? Mas antes disso, não se esquece de se deixar aqui o like, se inscrever no canal, me segue também lá no Instagram, que eu tô sempre postando muito conteúdo lá pra vocês, interajo com vocês todo santo dia, tá bom? Cuidado com os fakes, então eu sempre deixo também o link aqui na descrição, fechou? Então agora sim, vamos lá pro conteúdo. Beleza, olha só. Esses dois filtros, a grande maioria não te ensina, porém é muito importante que você entenda os porquês, né, desses filtros. E agora eu vou estar mostrando para vocês de uma forma um pouco mais avançada, um conteúdo um pouco mais avançado, mas explicando todo o passo a passo aqui. E lembrando, caso você fique com alguma dúvida, não tem problema nenhum, joga aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro deles, galera, é a questão do famoso doji. Com certeza você já ouviu falar no famoso doji, ó. Famoso doji. O que é o doji? É nada mais, nada menos que um candle, independentemente, tá? Uma vela ali, independentemente se ela vai ser da polaridade verde, ou seja, se ela vai ser de força compradora, ou da polaridade vermelha, de força vendedora. Independentemente, tá? Um doji é aquele candle que ele tem pouquíssima ou nenhuma variação do preço, basicamente, e tende a ter bastante pavio, ó. Tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, um doji. Não precisa decorar aquele monte de nomes, só precisa entender o conceito e principalmente o contexto em que ele está inserido. Por quê? Esse filtro que eu vou estar passando aqui para você, muita gente deixa passar e acaba tomando muito loja sem entender. Como assim? O doji não necessariamente ele vai estar indicando para a gente apenas uma indecisão. Ele também, lógico, a gente sabe que quando ele aparece ali, a gente sabe que tem um equilíbrio entre oferta e demanda, ou seja, entre compradores e vendedores. Porém, dependendo do contexto, dependendo das velas, dos candles seguintes, ele pode estar indicando para a gente diferentes contextos. Tá? Então, por exemplo, aqui, vamos supor, eu tenho essa região de resistência do preço, tá? E aí, ó, o preço ele veio, estava trabalhando aqui, movimentaçãozinha de alta, ele veio buscar essa resistência, voltou, confirmou aqui, e eu estava esperando para fazer uma venda. Só que aí aconteceu o seguinte cenário. Aqui eu tive, por exemplo, um doji, vamos supor que aqui eu tive um doji, e aí depois desse doji, ó, eu tive vela de força compradora, vela de força compradora. Ah, Fernanda, mas teve aqui rejeição, beleza. Se esse candle veio buscar aqui, ó, eu não vou considerar essa entrada. Por que que eu não vou considerar? Agora é a questão do contexto. Perceba que quando o preço ele chega nessa resistência, ele cai, ele faz aqui uma força vendedora, certo? Ele precisa ter essa reação ali com força vendedora para poder, né, cair em relação à pressão que ele encontrou, né, ao cúmulo de ordens vendedoras aqui nessa resistência. Beleza. Se eu tive um doji e logo em seguida, né, sem nenhuma interrupção, ou seja, sem nenhuma vela vendedora após esse doji, o preço já foi buscar minha resistência, a maior probabilidade é de rompimento dessa resistência, porque provavelmente agora esse doji com essa sequência aqui, ó, com essa força compradora, está me indicando a possível reversão ou correção dessa movimentação de queda anterior. Ou seja, vai estar indicando continuidade agora, ó, dessa movimentação de alta. Tá? Então, tomem muito cuidado nesse cenário, porque na grande maioria das vezes, após uma correção e o preço começa a ir buscar uma zona, nesse exemplo, veio buscar aqui essa resistência, sem ter nenhuma vela vermelha aqui, nenhuma correção de fato, né? Então, ele tende a estar indicando uma reversão ou correção dessa movimentação de baixa que a gente teve anteriormente, beleza? Então, na grande maioria das vezes aqui, o preço ele passa rompendo essa região. Quando é que você pode considerar pegar uma entrada mesmo tendo um doji? Aí, ó, vai ser um cenário diferente. Por exemplo, se eu tenho aqui uma região de resistência também, o preço ele está aqui trabalhando, então ele veio, buscou, corrigiu, né, ele está aqui trabalhando, eu quero pegar uma venda. Se eu tenho, por exemplo, o preço, ele vem e faz um doji aqui, tá? Por exemplo, vamos supor que ele faz um doji aqui, ele finalizou ó, distante da minha zona. Se logo após esse doji o preço ele já vem buscar a minha região, aí sim vai fazer sentido, por exemplo, para a gente pegar uma venda, porque ele já veio direto. Agora, se depois de um doji eu tenho uma vela de força compradora, eu quero fazer venda, depois outra vela de força compradora e depois vem buscar a minha zona, piorou.
tá? O que é que eu preciso nesse contexto? Onde é que seria válido, por exemplo? Beleza, vamos supor que aqui teve o doji, veio de força compradora, não buscou minha zona, porém, se nesse meio tempo, antes de buscar minha região, eu tenho uma vela de força vendedora, aí sim, aí você vai estar podendo considerar a sua venda naquela resistência, beleza? Então, tomem muito cuidado, isso aí é um filtro que quase ninguém vai estar ensinando para vocês, mas eu faço questão de trazer porque com toda certeza vai aumentar drasticamente a assertividade de vocês. Podem depois aí fazer testes, podem ver no passado gráfico, vocês vão vendo que é extremamente assertivo. Fechou? Beleza. Agora o segundo filtro, galera, vai ser em relação a uma questão que fica um pouco mais complexo quando a galera não entende sobre liquidez. Mas fica tranquilo que eu vou te explicar aqui para que você entenda o porquê. Em relação, por exemplo, aqui, ó, vamos já ao mesmo contexto de uma região de resistência. E aí a gente sabe que o preço, para ele chegar nessa resistência, a gente precisa ter uma pressão compradora, certo? Então, por exemplo, aqui ó, a gente começa a ter essa pressão compradora. Qual é o problema? Muitas vezes, o que acontece? Vem aqui, aí está subindo, aí depois corrige, né? E aqui tranquilo, aí corrige, só que qual o grande problema? Muitas vezes acontece aqui, ó, o preço ele vem, quase chega, aí volta. Então ele deixa ó, um monte de pavio. Isso aqui, logicamente, não é a aproximação da região, não fez uma aproximação do preço. Por quê? Porque a aproximação vai ser em relação ao corpo da vela. Entretanto, concordam comigo que se a gente teve esse pavio, aqui ó, entraram vendedores. Só que esses vendedores eles vêm de onde? Do Forex. Opções binárias, os gráficos das opções binárias, esses gráficos vêm de onde? Do próprio Forex. Então lá, quando a pessoa entra vendido, eles também precisam se posicionar com stop. Ou seja, eu entrei vendido aqui, mas se o preço vier, por exemplo, até aqui, eu saio dessa operação, porque está indo contra o que eu especulei, o que eu analisei. Tem um limite. Mesmo que a pessoa não coloque, tem o limite do valor de banca. Vai comer a banca toda, então ali é o stop da pessoa. Só que o stop de uma venda é o contrário, vai ser uma compra. Então aqui, ó, aqui em cima tem ordens compradoras. E quanto mais eu vou tendo esse contexto aqui, ó, por exemplo, aí vem de novo, aí retrai, aí deixa de novo aqui, ó, pavio, né? Quanto mais esse preço vai e volta, mais liquidez aqui acima, ou seja, mais força compradora vai deixando aqui em cima, porque tem cada vez mais stops desses vendedores. Entendeu? Então, por isso que, caso esse preço depois ele venha buscar essa zona, quando acontece um contexto como esse, eu já não gosto de considerar aqui uma venda. Tá? Muita gente acha que é porque a zona está muito forte, enfim. Mas não, no final das contas, isso tudo aqui é uma zona, não só a linha. Então, ele já foi capturando essas ordens vendedoras e foi plantando também força compradora. Então, tem uma chance muito grande da gente ter uma movimentação, por exemplo, como essa. Nem que seja um falso rompimento, nem que o preço depois ele retorne abaixo ali, né, dessa região ali de resistência e faça e realmente confirme um falso rompimento, por exemplo. Mas só aqui já seria o suficiente para você tomar um loss. Então é um outro filtro que eu vejo que muita gente anula, que eu não vejo quase ninguém ensinando ou levando em consideração principalmente opções binárias, mas a gente tem que lembrar que esses gráficos eles vêm do Forex. Então a gente tem que entender esses conceitos de oferta e demanda, de liquidez das ordens. Então isso aqui é um outro filtro que, independentemente se você opera suporte e resistência, a favor de rompimento, falso rompimento, é interessantíssimo, é importantíssimo que você entenda esse conceito e leve em consideração esses contextos para que você evite tomar esses loss. Esse é o tipo de loss, assim como nesse contexto aqui do doji, que você consegue evitar. Beleza? Então, eu espero que tenha dado para entender. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode perguntar. Estou aqui para ajudar sempre vocês, vocês sabem disso. Amo passar conteúdo, né? Um conteúdo um pouco mais avançado, mas que eu faço questão de trazer gratuitamente também, porque com toda certeza vai aumentar drasticamente a assertividade de quem colocar ali certinho, seguir a risca, juntamente também, lógico, com o gerenciamento de risco. Fechou? Então, se você gostou, se eu conseguir te ajudar pelo menos um pouquinho, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de me acompanhar também lá no Instagram, onde eu sempre interajo com vocês todo santo dia. Até o próximo vídeo. Beijo no coração, galera. Tamo junto.